Bom dia a todos. Venho falar aqui do nascimento de Jesus e por que Jesus nasceu em uma manjedoura. Por que ele não nasceu em uma pousada, não nasceu em uma estalagem mais adequada? Mas por que as pessoas às vezes ficam pensando, mas por que ele não nasceu em um lugar bom? Para poder cumprir as escrituras. Tu sabia que Jesus nasceu em uma manjedoura justamente para cumprir a palavra? Ou tu não sabia disso? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo e comente. E você vai descobrir algo e comente o que é que você me diz acerca disso. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, Maria morava em Belém. Então, ela, recém-casada com José, tinha o processo de 6 meses para poder o casamento ser concretizado. E o anjo aparece ela e diz, sauda ela, diz sauda agraciada, e começou a conversar com ela e diz, bendita és tu entre as mulheres, você vai nascer um menino, você vai colocar o nome dele de Jesus. E interessante que ela disse, como é que vai acontecer isso? Eu nunca me deitei com homem algum, não conheço varão. E aí ele disse, olha, vai vir a virtude do Espírito Santo sobre você. Ele vai cobrir você, como fosse uma sombra. Vai cobrir você ali, e ali você vai engravidar. Ao olho de um homem natural, isso é loucura, isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então, Maria se colocou à disposição. É o que nós temos muitas das vezes de fazer nossa vida aqui na terra, se colocar à disposição de Deus, e Ele vai fazer o que bem parecer aos nossos olhos, aos olhos dele, na verdade. O que for bom, Ele vai fazer. E quando Maria engravidou, começou a crescer, e ela cumpriu o que o anjo tinha falado, e ela saiu de Belém e foi para a montanha visitar Isabel. Quando ela chega lá, é aquela questão que o menino, quando Maria chegou, a criancinha saltou no ventre dela e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel ficou maravilhada, sentiu um poder muito grande, porque o que estava em Maria ficou saltando dentro do ventre dela. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque João Batista ele vinha na unção ou na virtude de Elia, como profeta, que Elia era profeta, e João Batista também, o último profeta do Novo Testamento. E clamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Quer dizer, Maria ficou, quando chegou Isabel, imediatamente já falou essas palavras para ela, porque ela estava cheia. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, Deus usou ela a falar essas palavras para sua prima. E ela disse, de onde me provei isso a mim que vem me visitar a mãe do meu Salvador. Ela cheia da virtude de Deus, de onde é que saiu isso? Você vem me visitar a mãe do meu Salvador. Então, o que acontece? Ao chegar aos ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou com alegria no meu ventre. Ou seja, você chega, a criancinha já salta e já me enche do Espírito Santo. E Maria ali faz um cântico também cheio, porque quando a pessoa está cheia de Deus, ela fica alegre, não consegue ficar calada. E ela diz, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na minha humildade da sua serva, pois eis que desde agora toda geração me chamarão bem-aventurada, porque fez grande coisa e poderoso santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que os temem. Com o seu braço agiu voluntariamente e dispôs os soberbos e no pensamento do seu coração, depois dos tronos e os poderosos elevou as humildades.
ou seja, porque ele faz isso. E, então, quando chegou os dias, Maria mora em Nazaré, e aí de repente cumpriu os períodos, ela ficou 3 meses na casa da sua prima Isabel, que era o período para poder chegar para poder concretizar o casamento com José. E interessante aqui é que José é da tribo de Judá e Maria, ela não é da tribo de Judá. Maria é da tribo de Aser. E por que que a profecia fala que o Messias, que chama o Cristo, vinha da tribo de Judá? Por isso que é o leão da tribo de Judá. Por causa que quando a mulher casa com o marido, ela leva o sobrenome do marido. E por causa de José, a profecia se cumpre na vida de Maria. E na profecia acerca do Salvador Jesus. E vamos aprender algo aqui. Maria concretiza o casamento com José. E aí, Deus sabe como trabalhar, que o Salvador, que se chama o Cristo, a profecia dizia que ele vinha de Belém. Outra profecia diria que ele vinha de Nazaré. E outra profecia dizia que ele vinha do Egito. E aí, para quem não entende, acharia que isso é uma contradição. Mas, na verdade, era a profecia que era um período que ia acontecer em cada lugar desse. Então, quando ela morava em Belém, saiu, casou com José e foi morar em Nazaré. E quando ela foi morar em Nazaré, na César Augusto deu um decreto para as pessoas se cadastrarem, fazer um licenciamento para poder, que aqui no Brasil chama censo. E eles saíram de Nazaré e foram para Belém, de onde anteriormente eles moravam. Mas agora eles estavam morando em Nazaré, não mais em Belém. E por que que eles vieram morar em Nazaré e não ficaram em Belém? Aqui há uma observação e um ponto a observar. Por que Nazaré? Nazaré no hebraico significa renovo, significa broto. A palavra Nazaré significa renovo ou broto, o botão para desabrochar flor, fruto, é o significado da palavra Nazaré. E por que que Jesus foi nascer em Belém? Sabe por que que Jesus foi nascer em Belém? Porque a palavra Belém, no aramaico, significa casa de carne. Repetindo, no aramaico a palavra Belém significa casa de carne. E no hebraico significa casa do pão. Aqui vocês vão entender. Por que que Maria deixou para terminar os dias da gravidez em Nazaré? Porque ali estava o broto, ou botão. E necessário é que havesse aquele período de recadastramento para as pessoas se licenciarem, para fazer a contagem das pessoas, e eles tinham que voltar para Belém, porque Belém era a casa do pão, ou a casa de carne. E Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Então, o pão que desceu do céu, ele tinha que vir da casa do pão, e não do broto. Então, por isso que ele foi para Belém, para cumprir essa palavra. E disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, no aramaico, que não é casa de carne. Então, isso também tem que se cumprir. Então, é por isso que Jesus nasce em Belém, por causa desse significado. O teu nome tem um significado. Tudo tem o seu significado. É por isso que até o nome das crianças que a gente é pai, mãe, bota, tem que olhar primeiro o significado, porque às vezes você bota um significado que não é bom para o seu filho. Ele cresce e pode ter alguma influência no futuro. Aí ele vai fazer o recadastramento e tal. Quando ele chega em Belém, o que acontece? As hospedagens estão tudo cheias. Por que as hospedagens estão cheias? Você vai aprender aqui o porquê que estava cheia. E aonde é que eles foram arrumar um lugar para ficar? Em um lugar onde estavam os animais. E naquele lugar onde estavam os animais, ali ela se hospedou ali. Mas por que ela se hospedou ali? Porque tinha uma palavra para se cumprir ali naquele lugar, na manjedoura. Porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Cordeiro, aonde é que o Cordeiro nasce? Ele não nasce
no hotel, ele não nasce em uma casa de família. O cordeiro nasce lá no curral, lá no estábio, lá na manjedoura, lá onde está os outros animais. Então Jesus, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele como cordeiro, ele nasceu na manjedoura, porque ele é o cordeiro. Se ele fosse um menino normal, ele tinha que nascer na estalagem, ele tinha que nascer em uma casa. Mas, como é o cordeiro, por isso que ele nasceu numa manjedoura. E aí, você gostou? Comente e veja se isso não é verdadeiro, porque é o cordeiro. Por isso que quando os discípulos de João viu Jesus, Jesus disse, olha aí, ó o cordeiro. E os discípulos, saiu 2 discípulos de João, foi lá na casa de Jesus e perguntou para Jesus, quando Jesus ia passando, aonde é que tu mora? E Jesus disse, vem ver. E quando chegaram lá, viram onde Jesus estava morando. Quando Jesus vai chegando para ser batizado por João, o que é que João diz? Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, como ele é o cordeiro, por isso que ele nasceu uma manjedoura. E hoje, pelo cordeiro pascual, é que nós somos purificados de todo o pecado. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a